Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a aclamação do povo de Deus. Essa é a nossa maior e bendita esperança, a volta de Jesus. É um prazer estar com vocês hoje aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos o Senhor, para juntos estarmos em comunhão uns com os outros. Mesmo você que está nos assistindo em casa, através do YouTube, ou através do Facebook, ou através de outra mídia social, é um prazer estarmos na companhia de Deus. E com certeza, eu e você, já nos perguntamos várias vezes, até quando isso vai durar? Até quando as condições sociais, de forma também em meio à natureza, ou as condições econômicas, enfim, vão continuar indo como está? Realmente agora estamos vivendo um novo anormal, e as coisas estão cada vez mudando mais. A gente fica assim, até quando? Essa é uma pergunta que fazemos nós, principalmente adventistas, que aguardamos a volta de Jesus. Eu gostaria de, antes de nós estudarmos a Bíblia, que nesta tarde, ou melhor, para você vai estar assistindo à noite, realmente é um estudo profundo das Escrituras, sobre um tema que apropriadamente eu nunca preguei ele, por mais que já falei muitas ocasiões sobre ele, mas nunca tinha pregado do púlpito sobre este assunto. É um assunto que eu estou vendo um despertamento na igreja adventista e em outras igrejas, ao falar sobre esse assunto que deve ser esclarecido à comunidade cristã, esclarecido aos membros da igreja. E antes de nós abrirmos a Escritura, gostaria de convidar você, assim como está, ou os que estão presentes, a curvarmos nossa fronte para falarmos com Deus. Pai nosso que está nos céus, nessa hora abriremos a Tua palavra, essa palavra qual Jesus dissera, que não só de pão viverá o homem, e é por este motivo nós sabemos, que nosso alimento, nosso sustento físico, ele é comparado com o alimento espiritual, mas o alimento material, ele é muito inferior em importância ao alimento espiritual. E pedimos que nesta hora o Teu Santo Espírito nos alimente através da mesma, com esperança, com fé e também com consagração e santificação, pois somente aqueles que vivem em santidade verão a Tua face. E assim nós oramos e suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Você muitas vezes ouve o pregador assim em casa ou na própria igreja, e às vezes não sabem a origem do porquê tal tema, ou do porquê tal assunto a ser explorado ou ser analisado. Eu gostaria de fazer uma breve introdução com relação ao motivo deste sermão. E não foi por acaso. Essa semana é uma semana diferente para mim. Eu estava passando por uma situação um pouco comum para muitas pessoas que já têm muito tempo de igreja. O mês de março é um mês especial para mim. Meu nome é Edilberto Lima, para alguns que não sabem. Eu trabalho aqui na Escola Adventista de Umuarama, sou o mais novo coordenador disciplinar, e ainda sou, aos poucos, sendo conhecido pela igreja local. Quero agradecer ao convite do pastor Guilherme e o pastor Washington, por estar tendo o privilégio de estar agora, nesta tarde, juntamente com vocês, estudando a palavra. Mas o mês de março é um mês especial para mim. É um mês que eu comemoro o meu nascimento, dia 2 de março, fiz aniversário, completando 43 anos. Falo que depois dos 40, tudo é muito rápido, então estou sentindo a velocidade do tempo. Então comemorei 43 anos, dia 7 de março, comemorei também 22 anos de casado. Então realmente, duas datas tão fundamentais e importantes na vida da pessoa, mas a mais importante de todas elas, é a que eu vou comemorar agora, dia 29 de março, farei 29 anos como cristão, como adventista do sétimo dia. Então dia 29 anos. Mas a minha vida espiritual,
eu precisava de um despertamento, eu precisava ser sacudido por Deus. E essa semana, quando eu estava refletindo sobre a minha vida espiritual, eu estava pensando, será que a porta da graça está se fechando? Eu não sei se você tem sentido como eu. Em algumas ocasiões parece que a sua vida espiritual virou uma rotina. Aquela paixão, aquele amor e desejo de salvar almas, parece que esfriou. Parece que você ir à igreja, sair da igreja, é como se fosse qualquer outro ambiente entre amigos. E parece que muitas vezes a sua oração, a sua comunhão, parece não te alimentar tanto. Eu estava sentindo isso até semana passada. Mas Deus me despertou e colocou essa mensagem em meu coração. E o título é: a porta da graça está fechando? Todos nós temos estudado alguns versos na Bíblia, falar sobre esse assunto, e realmente alguns chegam a várias conclusões sobre ela. Alguns nem acreditam que um dia a porta da graça há de se fechar. E tanto é que essa expressão porta da graça, você não vai encontrar expressão direta na Bíblia. Mas não é por acaso que surgiu esse conceito. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus capítulo 7, verso 25. Até peço, se você tiver aí um marcador de página, fica no livro de Hebreus. Esse assunto irá repetir por várias ocasiões neste livro, o livro de Hebreus. Vamos citar Apocalipse e outras passagens. Aqui Hebreus 7, 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa passagem aqui, Ellen White, a profetisa do Senhor, fala assim: levantemos nosso olhar para a porta aberta do santuário celestial, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, que pode salvar totalmente os que se achegam a Deus. O que nós podemos ver aqui nesse texto de Hebreus, fala sobre o trabalho ministerial de Cristo no santuário celestial. Depois da ascensão de Cristo aos céus, ele foi entronizado, sim, entronizado no santuário celestial. Interessante que a palavra entronizado te lembra o quê? Trono. Te lembra o quê? Um momento de monarquia, subir como um rei. E é isso mesmo. Mas quando fala dentro do santuário, você liga um outro aspecto. Qual aspecto? Sacerdotal. Jesus, ele cobre esses dois papéis. Ele é tanto rei, como ele também é sumo sacerdote. E nós vemos assim que hoje Jesus está exercendo o papel como nosso sumo sacerdote, intercedendo pelos nossos pecados. Isso foi a partir do ano 31 de nossa era. Então, a partir dessa data, Jesus sobe aos céus e ele começa a ministrar no santuário celestial. Mas isso é reconhecido por muitos cristãos, não por todos. Alguns não acreditam na existência do santuário celestial, quando que a Bíblia é tão enfática sobre essa verdade. Mas o que muitos não sabem é que como a graça é efetuada na prática no santuário celestial, e quando e como ocorrerá o término dessa intercessão, ou seja, o fechamento da porta da graça. Então, a expressão simbólica porta da graça se fechar, ela significa que Jesus em algum momento no santuário celestial terminará, cessará de interceder pela humanidade no santuário celestial.
E é muito importante para você entender sobre esse assunto, compreender o que acontecia no santuário terrestre. E assim nós vamos passar a entender como funciona hoje no santuário celestial. Então convido você agora a abrir outro texto do livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Na minha Bíblia diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Então aqui, nós já vemos nessa passagem, a realidade que o apóstolo, o profeta declara, de um santuário ao qual Jesus está hoje, que é o santuário celestial. Verso 3 diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Então aqui o apóstolo está falando sobre a questão da lei sacerdotal, que era descrito no Antigo Testamento, a qual só poderia ser sacerdote quem pertencesse à linhagem da família de Arão, coisa que Jesus não exerceu quando esteve aqui na terra. Ele só passou a exercer aonde? No céu. Por isso que Paulo fala aqui, que se caso ele estivesse aqui na terra ainda, ele não exerceria esse papel. Mas olha só o que diz o verso 5: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então aqui o apóstolo está dizendo o que eu tinha dito. Eu e você vamos entender o que acontece hoje no santuário celestial, quando entendermos o santuário terrestre, pois eles eram sombras e figura do verdadeiro, do modelo, ao qual Moisés contemplou no monte Horebe. Ele contemplou o verdadeiro santuário, e dali ele tirou todo a arquitetônica, toda a planta, com base com o que ele viu no céu. Agora eu faço uma pergunta a você: como é efetuada a graça no pecador? Como que esta graça, tão almejada por nós pecadores, ela pode ser efetivamente vivida na vida do crente? Então vamos ler agora Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Olha só o que o profeta diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Está vendo aqui? Mais uma vez a referência àquilo que estava escrito em Hebreus 8, é dito aqui em Hebreus 4. Jesus penetrou no santuário celestial. Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o que nós vemos aqui é que para que a graça de Deus seja efetuada na vida do homem, do ser humano, do pecador, é necessário que haja um ministério realizado por Cristo
no santuário. E quando eu, pela fé e pelo arrependimento, nos prontificamos a ir a Cristo, com ousadia no Santo dos Santos, essa graça é efetuada em nossa vida. Vamos ler isso em Atos capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Quem achou diz amém. E quem não achou, misericórdia mais uma vez. Vamos lá. Atos 2, versículo 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Um outro elemento muito importante para compreendermos o trabalho da graça de Deus e do trabalho do serviço de Cristo no santuário celestial é o papel da pessoa do Espírito Santo. Essas três realidades é que efetua a salvação no homem. O homem precisa se arrepender de seus pecados. Ele precisa confessar seus pecados. Por isso que o apóstolo diz em Hebreus que devemos manter a confissão, o reconhecimento do quê? Do ministério de Cristo em nosso favor. Reconhecer quem nós somos, pois somos miseráveis pecadores, e ao mesmo tempo obter a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que esta verdade seja aceita e vivida. O pecador só recebe graça quando se arrepende de seus pecados, e Cristo efetua o papel sacerdotal por nós, no trono da graça, no santuário celestial. Infelizmente, muitos cristãos não são conscientes dessa verdade. Pensam e lembram de Cristo só do que Ele fez ao nascer, ao viver, ao morrer na cruz, mas esquece que se não fosse o trabalho dele hoje, de intercessão, todo o serviço que Ele fez seria em vão. Por isso que o apóstolo diz, mantenhamos essa confissão, a ressurreição de Cristo, a sua morte, mas a sua intercessão é que nos leva a uma comunhão íntima com Ele. Não servimos um Cristo morto, mas um Cristo vivo, que se faz presente e que Ele intercede por nós. Toda vez que um sacerdote terrestre fazia o sacrifício e intercedia pelo pecador arrependido, pois era assim que o judeu ou o israelita tinha que fazer. Caso ele adulterasse, roubasse, mentisse, ou tivesse um desvio espiritual, pois o pecado é esse afastamento de Deus, ele tinha que levar uma oferta, ele tinha que levar um cordeiro ou uma ovelha em sacrifício. E assim aquele sacerdote efetuava a graça na vida daquele homem de forma simbólica, pois o pecador tinha que confessar e se arrepender, levando aquela ovelha ou aquele cordeiro. E assim é conosco hoje. Toda vez que eu peco, devo confessar meus pecados e se arrepender sinceramente por este pecado feito, e levar a Jesus como nosso sumo sacerdote, melhor, como meu sumo sacerdote, pois Ele já fez o sacrifício por nós. O sacrifício não precisa se repetir, já foi efetuado uma vez por todas na cruz do Calvário, mas todo instante Ele intercede por nós. Agora eu faço a pergunta: se esse é o papel de Cristo hoje, a todo instante, desde quando Ele foi assunto ao céu, Ele intercede por nós, a pergunta é: mas a graça deixará de ser oferecida ao pecador em algum momento? Será que em algum momento dessa história, antes da volta de Jesus, pois isso aí também muitos cristãos acreditam, mas será que antes da vinda de Cristo, a graça deixará de ser oferecida? A resposta é sim. Sim. Pois assim ensina o serviço que acontecia no santuário terrestre. E pode ocorrer de duas formas.
Eu queria que você prestasse bastante atenção agora. De duas maneiras, a graça de Deus pode deixar de ser oferecida a mim, a você e a toda a humanidade. De duas formas. De uma forma individual e de uma forma mundial. Quer saber como seria essa individual? Vamos agora abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Você está vendo? O livro de Hebreus está sendo o mais esclarecedor sobre esse assunto. Mas eu poderia abrir de Gênesis e Apocalipse. Nós encontraremos muitas passagens. Então eu peço a você, que se você não sentir-se totalmente contente com toda a explanação que iremos fazer agora, não tenha preguiça espiritual. Vá, busque lendo mais passagens na Escritura, pois como diz o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali, você entenderá toda a regra e mandamento que está na palavra de Deus. Então vamos abrir agora em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Essa passagem aqui pouco precisarei explicar, porque ela auto se explica. Há passagens bíblicas que são difíceis de entender, que é necessário explicarmos um pouco mais. Mas essa passagem não, a linguagem do profeta, ela é direta para nós. Então o verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Lembra que no santuário terrestre havia 2 compartimentos, o compartimento do santo e do Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E aqui o profeta, já levando a visão futurista, ele apresenta que nós em nosso tempo, deveríamos entrar no Santo dos Santos, junto, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. De que forma, irmãos? Com sincero coração. Está vendo aqui o elemento humano? O elemento humano não dispensa o elemento divino. O elemento do Espírito Santo não é atribuído contrário ou substituindo o papel do homem. Nós devemos nos aproximar com o coração sincero, em plena certeza de fé. A fé e o arrependimento são os 2 elementos essenciais para mim e para a sua salvação. Para você que está nos assistindo, para você que está aqui, se nós não tivermos, olha só o que eu vou dizer, se nós não tivermos esses 2 elementos na experiência cristã, constantemente, de fé e arrependimento, nós estamos perdidos, estamos sem a graça. O arrependimento e a fé são elementos essenciais na vida do cristão. E ele continua dizendo: tendo o coração purificado de má consciência. Como está a sua consciência agora, meu irmão? Como está a sua consciência? Será que se Jesus viesse agora, ou a porta da graça se fechasse agora, você estaria salvo? Você estaria dentro? Seu nome já teria sido aceito? Essa foi a questão que me veio essa semana. O que adianta eu estar 29 anos na igreja, se eu estou perdido? Não adianta nada. Eu preciso de estar com a consciência limpa. E ele diz ainda mais: e o corpo com água pura, lavado. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que Deus promete, meu querido irmão, Ele cumpre. Ele prometeu que se eu e você tivermos fé e arrependimento, Ele irá nos perdoar, Ele irá nos purificar, Ele irá nos salvar. Amém, irmãos? Essa é a verdade. E Ele é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que eu estou fazendo aqui hoje e agora, é isso que o apóstolo está dizendo para eu fazer. Devemos nos considerar. Seria muito fácil por um decreto como este, da Covid, as igrejas serem fechadas, proibidas. Poderia ser muito cômodo cada um ficar na sua casa e não termos o trabalho de pregarmos a palavra.
Mas o chamado de Deus é que eu devo exortar-vos para vivermos em companhia uns dos outros, para vivermos no amor e praticarmos as obras, boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. O dia está tão próximo à volta de Jesus, e Ele quer que eu e você não deixemos de congregar. Se já houve uma época tão tentadora de perdermos a congregação entre os irmãos, é agora. Nos períodos em que a igreja medieval vivera, no período em que a igreja viveu sob perseguição, sobre ferrenha perseguição, a igreja mantinha-se nos lares, nos pequenos grupos, mantinha comunhão uns com os outros, mesmo não podendo viver no templo, eles viviam no lar. Será que Deus não está nos chamando para essa realidade? Hoje não podemos congregar livremente no templo, mas podemos reunir-nos, 2 ou 3, ou quem sabe um pouquinho, se a casa for maior, um pouco mais de pessoas, mas manter-nos a congregação, ou congregarmos virtualmente, como a maioria está fazendo, que está agora assistindo, você está em companhia espiritual. Deus quer que não mantenhamos o isolamento espiritual, devemos viver em companhia, e devemos, irmãos, porque o dia se aproxima. Verso 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, olha esse texto, esse é forte, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, diz o texto, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui está, eu poderia ler toda a passagem seguinte, mas eu creio que aqui já é o suficiente. O texto está mostrando que de forma individual, se eu, Edilberto Lima, cristão adventista do sétimo dia, 29 anos, não importa quantos anos eu esteja na igreja, não importa por quantos anos eu conheço a verdade, mas se depois de eu conhecer, eu viver deliberadamente, o que é viver deliberadamente no pecado? É eu saber que eu praticando isso, vendo isso, comendo isso, ou quer que seja, fazendo o que eu sei que não deve ser feito, e faço, e protejo esse pecado, encubro esse pecado, e acho ele normal, eu sabendo que é errado, não há mais sacrifício por tal pessoa. É forte. Ou seja, para ela, a graça já acabou. Para ela não há mais salvação, isso é forte. Não resta mais sacrifício. Eu sei que eu estou falando aqui, não é uma pregação popular. Não se prega esse sermão nas igrejas normalmente. Mas essa é a verdade. E esse é o medo que nós temos, de perder você, irmão. Pior que a Covid, pior que o câncer, pior que a AIDS, é a apostasia total. E é isso que o apóstolo está dizendo, não há mais sacrifícios. Pelo contrário, o que haverá? Certa expectação horrível de juízo, e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Então aqui é a realidade. Para quem não resta mais sacrifício, só há uma expectação. Nesses 29 anos que eu tenho de adventista, já encontrei-me com irmãos falando assim, eu não estou salvo, eu não vou ser salvo. Pode ser brincando ou não, mas com essa situação nem se pode brincar. Porque a nossa mente vai o quê? Ficando cauterizada, e vou falar daqui a pouco sobre isso. Então realmente, irmãos, hoje Deus está chamando para nós vivermos em verdadeira comunhão com Ele. Agora vamos entender agora, olha só, outro texto que está na Bíblia falando sobre isso, é 1 João capítulo 5, verso 16. 1 João capítulo 5, verso 16. Olha só o que diz aqui. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará o quê? A vida.
Por esse, olha só, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Irmãos, não é fácil. Quantas vezes as pessoas pedem para que nós oremos por ela? Quantas vezes nós estamos intercedendo nesse período agora de pandemia? Quantas pessoas têm sido alvo de nossa oração? Mas aqui o apóstolo João diz que para aquele que pecou com pecado para a morte, não devo nem rogar por ela. Então os dois textos que acabamos de ler, vemos que sim, a porta da graça pode se fechar para a pessoa. E querem ver um exemplo? Ellen White, a mensageira do Senhor, ela fala de uma pessoa muito conhecida mundialmente, e a porta da graça se fechou para ela. Sabe quem foi? O imperador Nero. Vou pedir para o nosso jovem passar agora o primeiro slide. Quero convidar você a ler comigo em casa. Aqui está o texto. Vamos atentar a essa parte tão importante. Olha só o que diz aqui. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 496. Ela fala aqui, ó, por um instante, ela fala no momento em que o apóstolo Paulo foi levado diante do imperador Nero. Vocês sabem quem foi Nero? Nero foi um imperador cruel, bárbaro, insano, cometeu muitas barbaridades, mas a mais conhecida de todas foi quando ele mesmo mandou colocar fogo em Roma, incendiando a cidade, matando seus próprios compatriotas. Ele, diz a história, rasgou a sua mãe pelo canal a qual ele nascera, para saber de onde ele vinha. Louco, insano. Mas olha só o que diz o texto aqui, quando ele se deparou com a mensagem de Deus diante do apóstolo Paulo. Olha só, por um instante o céu se abrira para o criminoso e endurecido Nero. O céu se abre para toda a humanidade. Todo ser humano terá o céu aberto diante de si. E Nero não foi diferente. Nero pôde ver o céu naquele momento. E a sua paz e pureza lhe pareceram desejáveis. Só que naquele momento, o convite de misericórdia se estendera até ele. Nero foi alcançado pelo convite. Quem sabe eu esteja falando para alguém que o convite de Deus está sendo estendido agora, neste momento. Quem sabe esteja falando para alguém que pensa hoje ir para uma balada, cometer um sequestro, fazer um assassinato. Eu não sei quem vai ver essa hora, mas o convite de Deus está estendendo agora para você. Você está ouvindo a voz de Deus neste momento. Assim foi para Nero. E olha só o que diz: mas por um momento apenas foi-lhe bem-vindo o pensamento de perdão. A seguir foi expedida a ordem para que Paulo fosse reconduzido ao calabouço. E quando a porta se fechou por trás do mensageiro de Deus, infelizmente uma outra porta também se fechou. A porta do arrependimento se fechava para sempre para o imperador de Roma. Nenhum raio de luz do céu penetraria de novo as trevas que o envolviam. Logo deveria ele sofrer os juízos retribuidores de Deus. Se nessa hora o céu está se abrindo para você, se nessa hora você está ouvindo a voz de Deus lhe oferecendo o perdão, e você achou que estava indo muito longe, que não teria mais retorno, ouça agora a voz de Deus. Não rejeite o chamado, não rejeite, porque este é o momento de você entregar sua vida ao Salvador. É agora. E agora, vamos entender sobre de forma mundial, né? Nós vimos que de forma individual, a porta da graça pode se fechar. Mas vamos ver agora sobre a questão da forma mundial. Será que vai chegar um momento em que Cristo deixará de interceder pela humanidade no santuário celestial? Temos alguma evidência disso
no serviço do santuário terrestre. Vamos agora abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 40. Abra sua Bíblia em Êxodo 40. Quase no finalzinho, é dos últimos versos do livro de Êxodo. Êxodo 40, versículo 30 até o 35. Nós estamos estudando aqui sobre o serviço do santuário. E está nos revelando grande luz sobre este assunto. E olha só o que diz aqui no versículo 30. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Você sabe que no santuário terrestre havia o local da bacia. Então, antes de o sacerdote entrar, ele tinha que lavar as mãos, se purificar, representando o pecador, se purificando no batismo, e representa também o momento que Jesus se batizou, e para exercer o período sacerdotal pelo homem. Então vemos aqui que havia essa bacia. Moisés lavou sua mão, verso 31, nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também um átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Moisés tinha lavado as mãos, fez o serviço no altar, fez todo o ritual necessário. É lógico que aqui foi bem resumido, mas olha só o que diz o verso 34, depois que ele terminou a obra, depois que ele, Arão e seus filhos fizeram o trabalho, olha só o que diz o verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você está vendo aqui duas ocasiões, duas situações. Primeira, o serviço do sacerdote tinha acabado. O pecador que tinha se arrependido, confessado seu pecado, o sacerdote tinha entrado, se purificado, feito o ritual, e agora o pecador que se arrependeu era perdoado. Quem não tivesse confessado, quem não tivesse arrependido, não tinha mais chance. E agora, de uma forma gloriosa, a nuvem de glória do Senhor encheu o templo, impedindo de Moisés e Arão e qualquer um dos filhos continuar o serviço sacerdotal. E você sabia que, biblicamente, profeticamente falando, isso vai se repetir, mas não mais no santuário terrestre, não mais com Moisés, mas no sumo sacerdote, Cristo Jesus, no santuário celestial. Você sabia que nós temos essa evidência? Abra agora em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Versículos 5 a 8. Vamos lá, irmãos, a passagem agora, essa é a essência da mensagem desta noite, desse momento. Diz o texto: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu, irmãos, aonde? No céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o santuário celestial, foi aberto diante do profeta João, e os 7 anjos, que tinham 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingidos do peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E agora vem a mesma situação que aconteceu com Moisés no santuário terrestre, se repetirá no santuário celestial. Olha só o verso
verso 8: o santuário se encheu de fumaça, procedente da onde, irmãos? Da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Assim como aconteceu com Moisés, assim acontecerá com o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está ministrando no santuário celestial. Ele será impedido de continuar. Por quê? Porque a glória encherá, o serviço acabará, terminará a intercessão. E agora, diz o texto, que são enviados os anjos com os 7 flagelos. Ou seja, as 7ª últimas pragas. Não é o tema desta tarde, seria um tema aí bem longo para nós explicarmos sobre ele. É um evento escatológico, futurista, ainda está para acontecer, mas eu quero dizer uma coisa a você: está muito perto de acontecer. O que está acontecendo na natureza são apenas indícios das pragas que ainda irão cair. Mas quando vai cair? Quando a porta da graça se fechar, quando Cristo deixar de interceder no santuário, Ele derramará o seu juízo sem misericórdia. Não haverá mais intercessão. Cairá sobre os ímpios impenitentes. Vamos ler então esse texto agora de Ellen White, no livro Grande Conflito. Vou pedir agora para o jovem passar para nós essa passagem. Vamos ler atentamente, é importante entender. Olha só, diz aqui Ellen White sobre os eventos finais, que são esses nossos dias. E esses dias que estão aqui sendo descritos, logo em breve chegará. Olha só o que diz. Então, como nós estamos vendo, o povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva serôdia. Então o derramamento em plenitude do Espírito ocorrerá antes da porta da graça fechar, muito perto de se fechar. O refrigério pela presença do Senhor. E acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, olha só essa passagem. Nos céus, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra pronuncia que a sua obra está feita. Então o anjo que esteve aqui na terra, um anjo mensageiro especial, representando a nós, igreja, ele vai dizer: terminou a obra. Esse anjo representando a igreja, está feita, o mundo foi submetido à prova final, e todos que se mostraram fiéis aos preceitos divinos, receberam o selo do Deus vivo. É outro tema maravilhoso para estudo, é o selamento dos salvos, os 144 mil, um assunto profundo. Peço a você também, investigue esse estudo, para você entender amplamente esse assunto. E ela continua dizendo: cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. Você está entendendo? Esse momento deixa bem claro que Cristo deixará de exercer o seu trabalho sacerdotal. O que nós já lemos na Bíblia, também aqui falado em outras palavras pelo Espírito de profecia. Passa o próximo slide. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. A porta da graça fechou, já foi decidido. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O que acontece, irmão? Vamos entender, eu vou explicar mais para frente sobre isso. Há hoje um trabalho de purificação do santuário, dos pecados perdoados que estão registrados dos filhos de Deus, desde Adão, melhor dizendo, desde Abel, que foi o primeiro morto, até nossos dias. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação.
e Jesus deve reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas olha só o que essa passagem nos explica: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Se nós hoje achamos que a humanidade está tão cruel, onde o egoísmo impera, onde a ambição e a sagacidade reina em todas as esferas da sociedade, se hoje achamos tão impossível de confiar em alguém, imagine nesta ocasião. A tendência agora é piorar, e vocês vão entender por quê, eu vou dizer mais para frente. Olha só o que diz aqui, ó: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Alguns, quando leem só essa passagem, ficam horrorizados, mas esquece de entender o que nós lemos anteriormente. O que nós lemos antes? A igreja terá a plenitude do Espírito. Não teremos mais o papel intercessor de Jesus, mas teremos a plenitude do Espírito. Então os cristãos vão estar corroborados de poder, vão poder viver sem o intercessor, porque o Espírito Santo habitará em plenitude na igreja. Amém, irmãos? Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça, e o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Não de um homem pecador, não de forma individual, mas essa passagem aqui está dizendo de toda a humanidade ímpia. Não mais terão a presença do Espírito, não haverá mais intercessão no santuário. Você está entendendo aqui a ligação que há? Se o Espírito Santo ainda está trabalhando no coração de um pecador ímpio, é porque ainda Cristo está no santuário intercedendo. Quando todos os ímpios não tiverem mais a incomodação da pessoa do Espírito, tentando adverti-lo, é porque já acabou o trabalho de Jesus no santuário. Porque aqui na terra vai parecer como tudo normal. Você vai continuar ainda o seu emprego, você vai continuar roubando, matando, ninguém vai interferir. As coisas vão continuar como está. Mas lá no céu já acabou. Aqui na terra a pregação da terceira mensagem angélica já acabou. E será um ano, só um ano, que restará para concluir a volta de Jesus. Meus queridos, quero terminar essa mensagem agora com uma pergunta. Se você tomou atenção no título da mensagem, o título da mensagem dessa ocasião, nesse momento, não é se a porta da graça irá se fechar. Não foi essa a pergunta. Porque se fosse essa pergunta, nós já respondemos. A pergunta é: a porta da graça está se fechando? Será que o trabalho de Jesus na intercessão está acabando, a tal ponto que já para muitas pessoas não haverá mais misericórdia, não haverá mais perdão? Eu sei que nós não estamos no santuário celestial para saber em nome de quem está, mas nós sentimos no nível espiritual, na igreja cristã, que isso está acontecendo. Olha só, a pergunta é: esse fechar da porta da graça, tanto individual como mundial, será instantâneo ou gradual? O que você acha? Será que a porta da graça lá no céu, quando Jesus parar a intercessão, será que a graça vai ser assim para todos de uma vez? Será que todos os ímpios vão perder a graça em um só momento? Ou será gradualmente? Os ímpios vão perdendo a intercessão e os justos vão sendo decididos o seu caso. Será que eu, como indivíduo, vou perdendo a graça, a oportunidade de salvação gradualmente ou de forma instantânea? Hoje eu estou na igreja, hoje eu estou fervoroso na fé, hoje eu estou um cristão missionário.
aí eu cometo um pecado, e por causa daquele pecado, terminou a graça, e estou perdido. Será que vai ser assim? Não. Primeiro análise, vamos ver agora João capítulo 16, verso 8. João, capítulo 16, verso 8. O bom, né, irmãos, é que essa mensagem fica gravada. Então, se você ouviu e não entendeu muito bem, é só retornar, ver de novo, que você vai entender melhor. Hoje é um acesso mais facilitado, né? Antigamente era só o que pregar e acabou, né? Quem não entendeu, não entende mais. Agora dá para assistir novamente. Então, vamos em João capítulo 16, verso 8. Diz assim na minha Bíblia: quando ele vier, essa pessoa aqui, Jesus está se referindo ao Consolador, ao Espírito Santo. Ou seja, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o trabalho principal do Espírito Santo é levar eu e você ao arrependimento dos nossos pecados. E agora eu faço uma pergunta, na esfera individual: pode a pessoa, depois de batizada, perder a influência do Espírito Santo na vida dela? Há igrejas que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre, né? A pessoa, ela foi batizada, nasceu de novo nas águas, não importa o que ela faça, ela está salva, ela está ungida pelo Espírito Santo, ela foi batizada pelo Espírito, e ela fala línguas, e ela é movida pelo Espírito. Será que a pessoa cheia do Espírito Santo poderá um dia perder a influência do Espírito Santo sobre ela? Então vamos agora ler uma outra passagem que está em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Amém? Quem achou, diga amém. Depois eu vou ver no comentário que disse amém. Vamos lá. Então Efésios 4, verso 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito da graça. Olha só, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o que acontece, que pode acontecer comigo e com você? Fomos batizados no Espírito, mas com o passar do tempo começamos a entristecer o Espírito Santo, começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer, começamos a querer, a nos acomodar com o pecado, a acalentar o pecado, a encobrir o pecado, porque o Espírito Santo faz o quê? Ele nos convence do pecado. Ele vai dizer para mim: filho, não faça tal coisa, filho, ande nesse caminho. E eu chego e digo assim, porque Deus me deu o livre-arbítrio, eu chego e falo: não é tão assim, não é tão radical, eu não vejo isso como mal, mas a voz do Espírito está dizendo ao teu coração, em tua mente: não faça tal coisa, vá nas Escrituras, tire a sua dúvida. Eu já sei, não esquenta, dá para fazer mais uma vez, ninguém vai ver, ninguém vai desconfiar, tudo vai ficar normal. Mas o Espírito Santo vai se entristecendo com essa atitude. Quer ver um coração de um pai triste? É quando ele pede algo para o seu filho com tanto amor e carinho, e o filho ignora, o rejeita, o despreza. Isso magoa o coração de qualquer pai, de qualquer pessoa que ama. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da divindade, é Deus em Espírito, chamando você ao arrependimento, e Ele te ama. O segundo texto está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Então eu posso, ao longo da minha vida cristã, eu posso entristecer o Espírito Santo, e Ele vai falando mais baixo ao meu coração, sua voz não é mais tão audível como era antes. E olha só, 1 Timóteo 4, verso 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizada a própria consciência. Quando eu olhei no dicionário, o que quer dizer cauterizar, na conotação psicológica, olha só o que diz o dicionário: o mesmo que congelar, paralisar a mente ao ponto de não permitir
que a pessoa tem raciocínio próprio, está como que drogada, não consegue pensar corretamente. Você está vendo? Quando o Espírito Santo habita em plenitude em nossa vida, a nossa mente é aberta. Eu passo a enxergar verdades que eu não conhecia, que eu não via. A minha visão e o meu discernimento do mundo se passa a ser bem diferente, real. Mas quando ao caminho da minha fé, eu vou entristecendo o Espírito Santo, ainda tenho a minha consciência, ainda tenho condição de aceitar o que o Espírito Santo quer me dizer. Mas quando eu vou cauterizando a minha mente, através de uma atitude hipócrita, através de uma vida insincera com a fé verdadeira, a mente vai congelando, vai ficando como que um drogado. O drogado diz que não quis fazer aquilo, mas faz. Um alcoólatra, qualquer um que usa narcótico, faz atitudes absurdas e diz que não lembra, não reconhece, porque a sua mente foi cauterizada. E agora o nível mais fundo da experiência do homem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, olha só como que essa linguagem metafórica explica a realidade espiritual. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5, verso 19. O Espírito Santo é comparado como um fogo consumidor. O crente, quando está cheio do Espírito, ele é quente na fé, ele faz as obras de Deus. Imagine, quando Pedro e João estiveram em frente ao templo, aquele homem levantou a mão e só disse assim, ó, dá-me algumas moedas. Aqueles dois homens, cheios do Espírito, não falou outra coisa. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta-te, em nome de Jesus. E curou aquele homem. Isso é fé, isso é poder do Espírito. Mas, quando nossa fé vai esfriando, vamos entristecendo o Espírito Santo, a chama do amor, da fé verdadeira vai se apagando no coração do crente. E o que vai encobrindo é a hipocrisia. Ele é crente de fachada, ele usa a Bíblia, ele vai à igreja, tem autoridade na igreja, mas não tem autoridade do Espírito. Ele não tem poder quando prega, ele não vive a fé verdadeira. E vai se apagando, e agora vem a pior fase. Além de cauterizar, olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. Se o Espírito Santo é comparado como fogo, nessa hora, ele é apagado por completo, de forma gradual. O crente não perde o Espírito de um dia para o outro, ele não deixa de viver uma vida santa, depois entra em total degradação em um momento, ele vai perdendo ao longo de sua experiência. Você que está me ouvindo hoje, em que nível da fé você está? Em que ponto da sua experiência com Deus você está vivendo hoje? Você se sente cada dia mais quente na fé, mais apaixonado pelas almas, mais sedento pela palavra? Ou a Bíblia passou a ser como um livro de história, a igreja passou a ser como um clube, você não anima pela salvação de almas, passou a ser uma rotina, simplesmente uma função na igreja. Como está a sua vida, meu irmão? Então nós vimos que a porta da graça se fechará gradualmente na vida do crente. Agora vem a parte mais importante. E no aspecto mundial, será que está sendo também gradualmente fechada a porta da graça? Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 8, verso 14. Para quem conhece esse assunto, eu não estou nem vendo o relógio aqui, pastor. Não sei nem quanto tempo estou falando aqui, pastor. Mas só sei de uma coisa, se fosse para explicar esse verso, era mais 2 horas no mínimo. Mas vou resumir aqui, viu, pastor? Não vamos alongar não. Mas Daniel 8,14, esse é o verso central do movimento do advento. Esse aqui, irmãos, eu me delicio em estudar sobre esse assunto. Olha só, Daniel 8,14, diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu vou ser bem direto e curto aqui, porque o tempo não permite, mas só para você entender um pouco o contexto. Desde dia 22 de outubro
de 1844, Cristo, eu falei para vocês anteriormente que o serviço do santuário acontecia em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ou seja, em 1844, a símbolo do que acontecia no santuário terrestre, aconteceu no celestial. Cristo deixou o lugar santo, que ele, ao subir em ascensão aos céus, começou seu ministério no ano 31. No ano 22 de outubro de 1844, ele sai do santo e entra no santíssimo. Nesse trabalho no santíssimo, ele começa a segunda fase. Assim como no terrestre, o judeu ou israelita, quem quer que seja, ia todo dia havia o serviço no santuário terrestre, no primeiro compartimento. Havia um serviço. O pecador levava a ovelha, o cordeiro, o sacerdote pegava, sacrificava, levava o sangue daquele animal, aspergia sobre as pontas do altar. Isso acontecia todo dia, que simbolizava que o sacrifício de Cristo por nós, e quando eu me arrependo, meus pecados são perdoados. Mas ficava simbolicamente o quê? O santuário contaminado. Então, uma vez por ano só, no dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. E ali era também oferecido um cordeiro em favor dos pecados do povo, pelo sacerdote e também pela purificação do templo. E assim aqueles pecados que estavam registrados e perdoados eram apagados do templo. Era feita uma revista, simbolicamente, uma revista dos pecados perdoados do povo de Deus. Assim também acontece no santuário celestial. Desde 1844, Cristo entra como sumo sacerdote no lugar santíssimo. E todos os registros que começou com os mortos, olha só o que eu vou dizer, começou com os mortos, pecados perdoados de Abel, de Adão e de todo o povo de Deus, até nossos dias. E nós vimos que em um certo momento o sumo sacerdote deixará de interceder, mas só deixará de interceder quando terminar de revisar o registro no juízo investigativo do último crente fiel vivo. Quando terminar esse levantamento do último, Cristo deixará de interceder. Então será de forma gradual também. Agora eu vou pedir para o jovem passar agora o nosso 4º slide, e depois já será o último slide. E nós vamos agora, nessas palavras proféticas, entendermos o contexto em que estará. Diz aqui o texto, isso está no livro Grande Conflito, página 483, olha só o que diz. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus. Então todos que creram em Jesus, desde Abel, porque Abel não é salvo de outra forma a não ser pela graça de Cristo. Não existe essa questão de dispensação. Todos são salvos pela graça e tiveram que guardar a lei, como Adão, Eva e eu também. Não existe outra maneira de salvação. Todo crente é passado em revista, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado, quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Apresenta os casos de cada geração sucessiva. Desde quando? 22 de outubro em 1844. Dali gerações estão passando. Eu não sei em qual geração, em qual ocasião Jesus está hoje, eu não sei. Finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. É isso que está acontecendo no céu. Será que já está acontecendo com os vivos? Será que alguns irmãos da igreja central de Umuarama já está sendo revisado, dos que estão vivos? Será que meu nome está passando agora?
Porque se estiver passando o meu nome agora, e eu não me arrependi de todos os meus pecados, e terminar a revisão, estará decidido o meu caso. Por isso que o momento da expiação, no dia da expiação, o povo de Deus estava em contrição, em humilhação diante de Deus. E nós não entendemos muitas vezes a época em que vivemos. Mas quer ver um outro paralelo? Assim como nós já vimos até agora, que o ministério de Cristo Santuário está muito relacionado com a pregação do Evangelho aqui na terra e com a atuação do Espírito Santo aqui na terra. Lembra que quando Cristo foi assunto ao céu, Ele derramou a plenitude do Espírito, chuva temporã. E agora, quando Ele terminar seu trabalho, estará derramando a chuva serôdia. Olha os eventos, irmãos, em paralelismo com o que aconteceu no Pentecostes, o que acontecerá em nossos dias. O que aconteceu no santuário celestial nessa primeira fase, no ano 31, o que ocorrerá agora no fim dos tempos. E agora vamos passar o último slide, que terminará explicando bem esse aspecto. Vivemos no tempo do fim, diz a palavra do Senhor. Os sinais dos tempos, a cumprirem-se rapidamente, declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas, amém, irmãos? Tudo o que está acontecendo é total evidência que Jesus está voltando. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente, sendo o que, irmãos? Retirado da terra. Vocês estão vendo aí? Não é minhas palavras, é a palavra de Deus. O Espírito Santo está gradual, mas seguramente sendo retirado. Ou seja, os ímpios estão perdendo a influência do Espírito Santo gradativamente. Todo tipo de crueldade está surgindo. Você já ouviu falar da expressão psicopata? O grau do tipo de psicopatia é a pessoa sem o Espírito Santo de toda forma. E olha só o que diz aqui: pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Porque o momento mais importante que está para acontecer, irmãos, é o fechamento da porta da graça. Depois disso aí, é as 7 pragas e a volta de Cristo. Então eu gostaria de agora terminar fazendo algumas perguntas a você. Como está a nossa espiritualidade hoje? Ah, não, agora com a pandemia eu estou mais frio na fé. Será que isso é justificativo? Será que há alguma coisa errada que não é a pandemia? Estamos mais arrependidos ou mais conformados com o nosso estilo de vida? Eu gostaria que agora o irmão colocasse para nós uma mensagem musical. Essa mensagem musical está falando para você que está ouvindo agora a voz do Espírito Santo. Porque ainda existe graça. Se o Espírito Santo está falando ao teu coração para você abandonar este teu pecado, que você sabe que ele é um empecilho entre você e Deus, é porque ainda a graça existe. Se você não estiver mais ouvindo a voz do Espírito, irmão, você deve agora fechar a sua porta, fechar agora o áudio, fechar agora e se humilhar na presença de Deus. Vamos ouvir então agora esta música, pois ainda existe graça para você que está ouvindo a voz do Espírito Santo. Para mim, Deus manifestou essa graça nessa semana, me despertando, como eu falei no início. Ele quer despertar você também. Ainda existe graça, né?
Amém. Eu quero convidar você agora a fazer a última oração. É uma oração inspirada por Deus. É a oração que o Espírito Santo quer que eu e você faça agora. Está no Salmo 51. Salmo 51, verso 1 em diante, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, eu conheço os meus pecados, você conhece os seus pecados, confesse agora. E o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto você não permitir que a graça inunde teu coração, este pecado vai levantar com você, vai ficar com você, vai dormir com você. Confesse, peça para que Ele apague os teus pecados. Pequei contra ti somente. Sabe por quê? Eu posso ter cometido um pecado contra a minha família, contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra mim mesmo, mas todo pecado, em última instância, ofende o coração daquele que não tem pecado, com aquele que te ama plenamente, aquele que te criou, aquele que te redimiu na cruz do Calvário. Você está pecando contra Deus, contra Cristo. E ele diz ainda mais: pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Somente Ele pode julgar plenamente quem é você. Somente Ele pode ler teu coração, esquadrinhar teus pensamentos, sondar tua alma. Somente Ele. E Ele é puro no que fala. Ele fala abertamente qual é o teu pecado agora. Eu não sei qual é o teu pecado. A igreja não tem o papel de levantar teu pecado, mas o Espírito Santo agora está chamando você, está despertando você. E agora diz assim comigo: eu nasci na iniquidade, eu nasci e em pecado concebeu minha mãe. O nosso DNA está com pecado, desde a geração. Eu nasci em iniquidade. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E agora peça com o salmista: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Se fosse colocar em nossos dias, purifica-me com água sanitária e ficarei branco. É a linguagem. O isopo era uma planta que, ao ser mergulhada em molho, limpava. Em nossos dias podia dizer: limpa-me com água sanitária e ficarei branquinho. Hoje existem outros detergentes, até mais fortes, né? Mas purifica-me, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, porque o pecado esmaga nossos ossos. E quando eu sou perdoado, há um cântico no céu, por um pecador que se arrepende. Eu quero ouvir esse cântico, Senhor dos salvos. Eu quero ouvir esse cântico, essa alegria do céu. Quando o pecador se arrepende e se batiza, há júbilo no céu. E quando eu e você confessamos nosso pecado e nos arrependemos, está tendo festa no céu, porque eu posso estar sendo salvo para sempre.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando eu peco, posso estar pecando escondido, mas alguém que está vendo. E o pior é que essa pessoa que está vendo é o que menos poderia ver, que é o próprio Deus. E Davi diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Quer você comigo fazer esta oração? Quer você pedir para que o Espírito Santo não se afaste de ti? Essa semana eu senti como se eu estivesse perdendo a graça. Eu senti, parece que o céu estava fechando para mim. Podia ser um aviso de Deus para mim. Mas agora eu sinto que há graça para mim. Eu orei constantemente para que o Espírito Santo falasse ao meu coração. Que não fosse mais um sermão, mas fosse a última, quem sabe, oportunidade para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo. Por mais que você não venha sofrer um acidente automobilístico, por mais que você não venha cair de um avião, por mais que você não seja queimado por causa de uma eletricidade, por mais que a morte física não venha acontecer daqui a alguns segundos, mas a morte eterna espiritual, como nós vimos nessa noite, pode acontecer com você ou comigo. Podemos estar sendo o último momento para aceitar, ouvir a voz do Espírito Santo. Você quer fazer essa oração com o salmista? Pois ele sentia isso, e eu devo sentir também. Que se eu não confessar meu pecado agora, não importa o quão grande ele seja, eu não serei perdoado, e estarei me perdendo para sempre. Quer você fazer essa oração agora? Se você deseja, se coloque de joelhos agora. Vamos nos colocar de joelhos e vamos clamar pelo perdão, porque agora a porta da graça está estendida para você. Mas para que a porta da graça esteja aberta para você, a porta do teu coração precisa abrir agora. Vamos orar. Querido Pai, Senhor, nosso Deus, nós estamos vendo a realidade espiritual que estamos vivendo hoje. A indiferença paira no ar, a frieza, pois como Jesus dissera, o amor se esfriará de quase todos os corações. E muitos de nós temos sentido o nosso coração se esfriar. Mas vimos nesta noite, nesta hora, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer nos aquecer, quer nos reavivar, quer nos despertar, quer nos perdoar de todos os pecados. Ó Pai, pedimos agora, silenciosamente, mas no recuo de nossa alma, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, e perdoe principalmente aquele pecado que temos por tanto tempo acalentado, defendido, escondido ou até abertamente declarado. Perdoa-nos, ó Pai. Não afasta de nós o Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que nos levou ao conhecimento de Cristo e de Sua vontade. Que o mesmo Espírito esteja atuando agora em nossos corações. E queremos suplicar ao Pai que o mesmo seja derramado em plenitude. Porque logo em breve estaremos diante de um Deus sem intercessor. Não sabemos se o nosso nome está sendo arrolado agora nos livros do céu. Mas queremos estar sendo perdoados neste momento, pelo sangue de Jesus, pelo sangue purificador. Queremos ser agora perdoados de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.
Que a graça de Deus, o amor de Cristo e o poder do Espírito Santo esteja conduzindo a tua vida, a nossa vida.